obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um bom dia a todos. Senhor Engenheiro Vítor Fraga, muito obrigado pela sua presença e os seus esclarecimentos. Eu gostaria de recuar aqui um pouco quanto à história do famoso cachalote. O senhor disse aqui que os estudos serviam para aconselhar, e bem, está correto, servem para aconselhar a compra ou não, seja do que for. E assim é que devia ser sempre. E que a administração também tem este direito de fazer este tipo de opções. Também está correto. Não é mentira. O que não está correto é que nós tivemos um prejuízo superior a 40 milhões de euros. E tendo um prejuízo superior a 40 milhões de euros, porque alguém optou e não seguiu os estudos e aquilo que recomendava, a pergunta que os açorianos gostam de fazer ou querem fazer, e que eu também gostaria desta resposta, é quem é que vamos pedir contas? A administração da SATA ou o maior acionista que é o Governo Regional? Muito obrigado. Já desisti. Sr. Presidente, Sr. Deputado José Pacheco, é um gosto vê-lo. Sr. Deputado, qualquer avião, qualquer aeronave, de qualquer companhia, que deixe de voar, dá prejuízo. Como eu tive a oportunidade de dizer, na altura, já anteriormente, ao Sr. Deputado Rui Martins, com os dados que existiam na altura e com a informação que tínhamos e que foi apresentada no âmbito do Business Plan, aquela era a única solução que nos foi apresentada como sendo execuível. Uma decisão do Conselho de Administração foi apresentada ao Governo, que também tive a oportunidade de dizer. Solicitou, perguntou pela existência de estudos técnicos que sustentassem. Atenção, o que eu disse, e volto a dizer, os estudos, os parceiros, não estou a falar só neste caso concreto, estou a falar em termos genéricos, servem para aconselhar os órgãos de gestão. Pois, naturalmente, ninguém é melhor do que os órgãos de gestão das empresas para conhecerem a sua realidade e para adaptarem as suas opções de acordo, considerando ou não aquilo que está nos estudos, da melhor maneira que for possível. Posso, Presidente? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Vítor Fraga, gostaria de questionar se havia ou não estudos que recomendavam aviões menores vindos de empresas acreditadas e a pedido até da própria SATA. Sr. Deputado, aquilo que eu sei que é público, esses estudos existiam, mas também, como disse, na altura não existia no mercado esse avião. Não haviam aviões narrow-body que permitissem fazer voos transatlânticos na altura. Esses estudos apontavam para uma substituição de frota mais tarde. E a substituição de frota mais tarde, pelo que eu me lembro, que se fosse para manter os A310, tinha um custo só em manutenção superior a 40 milhões de euros. Portanto, na altura não havia outro avião. O avião que existia para substituir o A310, atenção que eu tenho a oportunidade de dizer isso, recordo disso perfeitamente, não havia um avião que substituísse diretamente. Os aviões que existiam tinham maior capacidade. O A310, eu já não me recordo, mas tinha aí capacidade para 210 ou 220 passageiros, e os aviões que haviam no mercado eram com capacidade superior a 350 passageiros. Portanto, havia que tomar uma opção que resolvesse, por um lado, o problema dos A310 que tinham custos avultados e, por outro lado, que satisfizesse as necessidades de cumprimento do business plan da SATA para os anos 2015 a 2020. Sr. Presidente, posso? Faça favor, eu não preciso estar sempre dentro do seu tempo, desde que não haja um diálogo que um interrompa o outro, use o seu tempo como entender, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para não criarmos aqui ruído. O engenheiro Vítor Fraga pondo isto em termos muito fáceis e muito atuais. Há uma data de carros que neste momento também não podem ser entregues. Eu não estou a ver, perdoa-me a publicidade às marcas, quem não tiver no mercado disponível para entrega um Renault Clio, que vai comprar um Mercedes. Não me parece razoável.
E a pergunta que eu lhe faço é: havia algum estudo para o A330? Alguém estudou a viabilidade económica dele? Se havia algo nesse género? É porque, já agora, o que o Tribunal de Contas diz é que havia o contrário. O Sr. Presidente, penso que agora está-me a ouvir, eu questionava o Sr. Engenheiro Vítor Fraga se havia algum estudo para a viabilidade do A330. Pô, o tal famoso cachalote, para que se perceba, quem está em casa perceba isto. É porque os estudos para os aviões mais pequenos nós percebemos que havia, e a opção foi outra. Houve algum estudo neste sentido que dissesse, sim senhor, este é um avião adequado para as rotas que a SATA quer fazer? Sr. Deputado, havia um estudo, esse estudo acho que é do conhecimento de todos. Como é que se justifica 40 milhões de prejuízo? Ó, Sr. Deputado, já lhe expliquei. Qualquer avião, qualquer companhia que faça o leasing de um avião e depois que o avião não voe, ele vai dar prejuízo. Seja na SATA, seja na Lufthansa, seja qualquer outra companhia do mundo, seja na Emirates. Senhor Engenheiro, o que foi dito por um presidente da SATA, e que é de conhecimento público, não era nenhuma novidade, o avião a voar custava 8 milhões. O avião parado custava 4 milhões. Sr. Deputado, eu faço uma pergunta. Isso é custo ou prejuízo? Senhor Engenheiro, eu não sou economista, mas 8 sempre foi o dobro de 4. Isso acho que se aprende na escola primária. Mas permita-me, Sr. Engenheiro, não está cá para fazer perguntas aos deputados, está cá para responder às perguntas e, portanto, peço-lhe que o faça. Obrigado. Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento dessa informação, não tive acesso a ela, até porque ela é de uma fase posterior à minha passagem pelo Governo. Não sei que contas é que são essas. O que eu estou a falar em termos genéricos. Um avião, qualquer avião que esteja parado, é um custo para uma companhia, porque não gera receita. E aquilo que eu vi também, vi isso no relatório do Tribunal de Contas, é que no ano 2016 o avião a voar deu lucro. Pelo menos é o que está lá, 100 mil euros, se não me engano. Sim, na verdade. O que já foi dito nesta comissão foi precisamente o que acabei de dizer. O avião a voar tinha um custo de 8 milhões, parado tinha um custo de 4 milhões. É o que sabemos, não sou perito em aviação, nem tem que ser. Estou aqui a repetir e estou a questionar e eu não... Sr. Deputado, como digo, isso é numa fase posterior à minha passagem pelo Governo e não tenho elementos nem informação que possa dar de forma adicional a essa questão. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Daquilo que também veio depreendendo, houve uma opção da administração da SATA contrariando os estudos porque acharam, ou porque era uma realidade, ou porque havia pressa, é optar por um avião. Muito obrigado. Deixa eu ver. É julho. Sr. Presidente, Sr. Deputado, do ponto de vista do Governo, já disse quais foram as preocupações. E a preocupação foi de saber se existia um estudo técnico que sustentasse a opção. Com as opções apresentadas que permitiam a implementação do business plan que era aceitável para o Governo, não havia nada, não se levantava nenhuma questão. A bem da verdade, isso não tem a ver com o Governo. É preciso perceber que, na altura, não havia aviões alternativos. Eu continuava com o A310 com os custos que ele tinha, eu ia para um avião que tinha que ser white body. Depois podia ser ou de um construtor ou de outro. A opção na altura foi por manter no mesmo construtor, se bem me lembro, porque era bem mais económica do que fazer a alteração para outro construtor. A questão foi tão só essa. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Enfim, não fiquei totalmente esclarecido, mas com certeza estas coisas estão bem com o passar do tempo. Podem gerar aqui alguma confusão no meio disso tudo. A verdade é que eu tenho 40 milhões de razões para fazer estas perguntas, mas olha, são as respostas necessárias. Ou as possíveis, não é? As possíveis. Por agora, Sr. Presidente, fico-me por aqui. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro Vítor Fraga, uma das questões que também têm sido levantadas e
enfim, e neste período anterior, tal como no período atual, nós estamos a ver, ou estamos a sentir, ou temos conhecimento, pronto, que a SATA continua a acumular prejuízos. E um dos fatores que foi apontado no relatório daquilo que temos, e esperamos vir a ter mais, tem a ver com rotas deficitárias. Pronto, muito bem. E a minha questão é esta: que critérios é que foram usados para as rotas? Quem definia essas rotas? Quem optou por manter quando elas já davam prejuízo? Esta é uma dúvida que a todos nós, enfim, nos vai saltando todos os dias. Porque realmente quando algo não funciona, normalmente nós corrigimos. Já ouvimos aqui uma série de coisas e algumas delas não estão a bater certo. Foi uma opção política ou foi uma opção, digamos, técnica, administrativa da própria SATA? Em relação às rotas, e penso que é isso que estava a se a questão se prendia com as rotas, se era uma decisão política, se era da técnica. É isso? Em relação às rotas, há aqui várias questões que convém, se calhar, clarificar. Serão poucas as rotas em qualquer companhia aérea que, ao iniciar, se fiquem logo no verde. As rotas têm um período de maturação para se tornarem sustentáveis. Portanto, há aqui um período de crescimento dessas rotas para que elas possam, para que se possa concluir se efetivamente elas são sustentáveis ou não. Naturalmente, a definição de rotas é feita com base em estudos e expectativas de crescimento dos mercados. O que é que posso dizer é que durante o período em que fui secretário regional com a tutela sectorial, não dei nenhuma indicação à SATA para criar uma rota que fosse. A indicação que dei à SATA foi de que qualquer rota que estivesse no vermelho, que não servisse diretamente a região, que a SATA deveria abandonar. Que foi o caso do que aconteceu com o A320, que estava baseado na Madeira, que dava prejuízo de alguns milhões de euros. Eu não consigo precisar se era 3, se era 5 milhões de euros, mas era uma coisa por aí, por ano. E a indicação que foi dada foi de que rotas no vermelho que não servissem diretamente a região não deveriam ser efetuadas. Que era admissível fazer rotas para a região que não estivessem, que pudessem estar no vermelho, mas que a SATA tinha necessariamente a obrigatoriedade de encontrar mecanismos alternativos que gerassem riqueza para sustentar essas rotas, nomeadamente recorrendo à sua frota para poder ir por este muito fora, gerar negócio e trazer riqueza para a região. Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Presidente, estava aqui à procura do botãozinho. Sr. Engenheiro Vítor Fraga, a pergunta que nós todos queremos fazer, depois de saber que num pequeno curto espaço de tempo tivemos um prejuízo de 200 milhões, que riqueza é que trouxe para a região estas opções? É a pergunta que muita gente faz. Porque eu compreendo o que o senhor diz, a maturação das rotas com certeza que sim, mas a verdade é que geramos um prejuízo de 200 milhões de euros. Se geramos um prejuízo, não compreendo onde é que está a riqueza gerada por este investimento e para estas opções, que se foram da SATA, alguém tem que ser responsabilizado. Se foram políticas, possivelmente já foram responsabilizados nas urnas. Sr. Deputado, eu peço desculpa, qual é a pergunta? A pergunta é simples. Se a lógica de investimento era gerar riqueza e uma vez tivemos 269, se não me falha aqui, os apontamentos de prejuízo num espaço tão curto de tempo, onde é que está a riqueza? Qual é a mais-valia? O que é que nós podemos hoje ver
deste investimento que a SATA fez com o dinheiro dos contribuintes? Sr. Deputado, eu não tenho os números aqui presentes, mas sei que na altura os apresentei, se não me engano, numa Comissão de Economia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à data em que era secretário regional. Não tenho para esse período temporal, mas tinha calculado os prejuízos, os custos que a SATA tinha tido com as operações, nomeadamente nas rotas para a Europa, e o benefício que tinha advido para a região em termos de receitas do setor turístico. E eu não lhe quero mentir, mas tenho a ideia que multiplicava por 3 o benefício. Ou seja, se o custo tinha sido 25 milhões, o benefício tinha sido 75 milhões. Tenho isso mais ou menos de memória, não tenho isso muito presente, mas tenho a ideia que isso foi feito. Para o restante período, eu não tenho os cálculos feitos, mas acho que é reconhecido por todos que o setor turístico na região sobreviveu ao período de grande crise entre 2010 e 2014 por via da SATA ter desempenhado esse papel de canalizar fluxos turísticos para a região. E acho que todos nós conhecemos que é um setor importante, que gera riqueza, que gera postos de trabalho, e que a SATA aí desempenhou o seu papel, que é aquilo que se pede. Aquilo que possa fazer, e que espero que haja condições para que continue a fazê-lo sempre que a região necessitar. Senhor Engenheiro Vítor Fraga, eu lhe já pedi desculpa pelo que eu vou dizer, mas os números fazemos o que queremos com eles. Eu não acredito nesta riqueza gerada que não seja mais que mera propaganda, porque a verdade é que continuamos a ser pobres. E não foi nesta época que o turismo trouxe uma mais-valia, mas sim com a liberalização das rotas que tivemos a seguir, e atualmente ainda nem sequer estamos no ponto que devíamos estar. E a verdade é que continuamos a acumular prejuízos na SATA, algo incompreendido, algo que não devia acontecer. As opções políticas que se atravessaram, é a minha consideração, mas é que se atravessaram no meio disso e que o senhor não me consegue dar resposta a não dizer que os números que foram apresentados, mas eu peço desculpa, os números que foram apresentados só chegaram ao papel, mas não chegaram às pessoas dos Açores. Muito obrigado. Não tenho mais questões, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu acho que o senhor devia dizer isso às pessoas que conseguiram preservar os seus postos de trabalho, aos empresários que conseguiram manter os seus hotéis abertos, os restaurantes que continuaram abertos. Certamente não está recordado da crise que nós passámos nos anos 2012, 2013, 2014, em que foi com o sacrifício de muitas dessas pessoas que conseguiram manter a porta aberta para que, assim que houve a liberalização e houve um incremento expressivo nos fluxos turísticos, nós tivéssemos oferta disponível para dar resposta à procura, Sr. Deputado. As coisas não acontecem de uma forma instante. Foi necessário criar, e a região continua a fazê-lo, e bem, criar um conjunto de infraestruturas ao nível da oferta para dar resposta ao nível da procura, porque aquilo que nós desejamos, acho eu, pelo menos alguns de nós desejam, é que essa procura continue a existir, continue a incrementar na perspectiva de criar riqueza. Diz-me assim, mas essa riqueza chega a todos? Não chega a todos, porque a região não vive só, e ainda bem, unicamente do setor do turismo. A região tem 8 setores e, aliás, tem que ter mais. O setor do turismo é um setor importante porque gera a criação de mão de obra, mas também nós sabemos que é um setor que tipicamente tem salários baixos e nós precisamos, para criar riqueza, de outros setores que complementem o setor do turismo, a agricultura e a pesca, com um valor acrescentado que possam incrementar o salário médio na região. Não sei se o Sr. Deputado sabe, mas a região autónoma dos Açores, à data, é a segunda região do país com o salário médio mais baixo. E, por acaso, a região que tem o salário médio mais baixo, que pode saber qual é? É a Madeira. E não será por acaso que é essa região. Tem a ver, especificamente, que o setor dominante é o setor do turismo e é um setor que tem, por norma, pagamento de salários baixos. Não é nos Açores, não é na Madeira, não é em Portugal. É em todo o mundo. É um setor que, tipicamente, tem salários baixos. E isso reflete naturalmente. É um setor importante, agora, não é o único, nem pode ser o único, e foi fundamental para garantir a subsistência, para garantir postos de trabalho, para garantir que muitas pessoas tivessem rendimento e pudessem manter a sua dignidade num período de grande dificuldade
que o país atravessou e que os Açores também atravessaram. E não estou aqui para fazer julgamentos políticos dessa altura. Não, o Sr. Deputado, mas não estou. É constatar uma realidade. Que não responde aos partes e responde ao Sr. Deputado Chapéu. Nós passamos, o país e a região, passaram por grandes dificuldades que advém da crise financeira que assolou o mundo. Não nos podemos esquecer disso. E nessa fase, ou recorríamos aos instrumentos que existiam para ter uma resposta positiva e salvaguardar um setor importante, como era o turismo, ou acabávamos por desistir de um setor que já tinha um conjunto de investimentos significativos ao longo do tempo e que hoje é um setor que se revela importante para a região. Espero que não venha a ser a aposta única. Espero que os dirigentes, os governantes da região possam ter a ambição de procurar outros setores de atividade que gerem maior valor para que nós possamos sair da cauda do país em termos de valor de salário médio. Senhor Presidente, eu tinha dito que era a última intervenção, penso que ainda tenho tempo. Tem 1 minuto e meio, Sr. Deputado. Faça favor. Dá isto tudo, sim senhor. O engenheiro Vítor Fraga, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, o engenheiro Vítor Fraga, eu lamento, mas eu não estava em Marte, eu estava cá a sofrer as consequências desta crise e uma coisa que eu garanti até pela minha atividade profissional, não foi a SATA que salvou os empregos de ninguém. Quando muito, salvou os empregos de alguém que estava na SATA. Não foi a SATA que salvou nada disto. Eu admito que até possa contribuir com o que vinha, que não eram muitos. Eu frequentava restaurantes, eram meus clientes, eu não vi nada disso. Justificar que a SATA fez a salvação dos Açores é uma falácia e eu não consigo admitir isso. Eu peço desculpa, mas as coisas estão a começar. Neste período, eu estava cá. Eu não vivia em Marte. Muito obrigado.